Nós sempre temos motivos de adorar o nosso Rei, o nosso Cordeiro Pascal, o nosso sacrifício pelo pecado. Jesus Cristo de Nazaré, o autor da vida, o único digno de receber toda a honra e toda a glória. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Nesse momento estaremos estudando na aula de número 73, Palavra Poderosa. Dentro do tema Batalha Espiritual, na sua primeira edição, abordagem, vamos continuar falando sobre oração de guerra. Essa oração já começamos na aula anterior e agora nós vamos continuar, né? Convido a todos vocês a estarmos orando juntos, a estarmos concordando, né? Senhor, muito obrigado, Pai. A tua destra de poder e de glória está entronizado o Cordeiro puro, o Cordeiro santo, imaculado, o incontaminado de Deus, o Yeshua HaMashiach Menet Zeret, Jesus Cristo de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Aquele que venceu e o livro da vida haverá de abrir. O nosso Senhor, o nosso Salvador, único absoluto, Ele que é o Altíssimo, o Adão, o nosso advogado, o ancião de dias, o apóstolo da nossa confissão, o autor da salvação, o Alfa e o Ômega, o Amém, o autor da vida, o autor da eterna salvação, o autor e consumador da nossa fé, o alto, o amado, o anjo do Senhor, o bem-aventurado e único soberano, o bom pastor, o braço do Senhor, o cabeça da igreja, o chefe. Ele é o conselheiro, o cordeiro de Deus, o Criador, o Cristo de Deus, o cavaleiro branco que saiu para vencer, o Cristo do Senhor, o Deus bendito, o Deus forte, o Deus unigênito, o Deus de Israel, o Deus vivente, o Deus dos deuses, o Emanuel, o escolhido de Deus, o espreitador dos homens, o Eu Sou, o eterno Deus, o Filho amado, o Filho de Davi, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus, do Deus bendito, o fiel Criador, o fiel e verdadeiro, o grande sumo sacerdote, o grande pastor das ovelhas, o guia, o herdeiro de todas as coisas, o hoje, o homem de dores, o homem da Galileia, o juiz de Israel, o justo, o leão da tribo de Judá, o legislador, o lírio dos vales, o mediador, o mensageiro da aliança, o maravilhoso, o Nazareno, o nosso irmão mais velho, o pão da vida, o Pai das luzes, o Pai da eternidade, o Pai celestial, o príncipe da paz, o pastor e bispo das nossas almas, o poderoso de Jacó, o poderoso Salvador, o precursor, o primogênito, o príncipe dos céus, o príncipe dos pastores, o princípio da criação de Deus, o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o último, o profeta.
o que venceu, o Rei dos Reis, o Rei dos Santos, o Rei dos Justos, o Rei dos Judeus, o Rei dos séculos, o Rio da Água da Vida, o Salvador do mundo, o Santo de Deus, o Santo de Israel, o Santo Servo, o Senhor da Glória, o Senhor de todos, o Senhor dos Senhores, o Senhor dos Exércitos, o Senhor Deus, Siló, o soberano dos reis, o sublime, o sol nascente, o santuário de Deus, o soberano Senhor, o supremo pastor, o sumo sacerdote, o testemunho, o único Deus, o unigênito, o Verbo de Deus, o Verbo da vida, a porta, a ressurreição e a vida, a água da vida, a árvore da vida, a brilhante estrela da manhã, a consolação de Israel, a estrela de Davi, a glória do Senhor, a geração de Davi, a imagem de Deus, a luz do mundo, a luz verdadeira, a nossa Páscoa, a pedra angular, a pérola de maior valor, a raiz de Jessé, a raiz de Davi, a rocha, a rosa de Sarão, a semente da mulher, a testemunha, sim, a testemunha fiel, a videira verdadeira, a fortaleza, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus Cristo é o livro dos livros. Ele é o livro da lei, o livro sagrado. Jesus é a biblioteca de Deus. Escrituras sagradas, santas escrituras. Ele é as sagradas escrituras, a Bíblia sagrada. Os oráculos de Deus, palavras vivas, espada do Espírito. Jesus é a palavra de Deus. Portanto, amados, a Bíblia ela é totalmente cristocêntrica, isto é, aponta para a pessoa de Jesus Cristo de Gênesis ao Apocalipse. De maneira, queridos, que todos os livros da Bíblia apresentam a Jesus Cristo. A saber, em Gênesis, Jesus Cristo é o nosso Deus Criador. Em Êxodo, ele é o nosso Cordeiro Pascal. Em Levíticos, Jesus Cristo é o nosso sacrifício pelo pecado. Já em Números, ele é o que foi levantado. Em Deuteronômio, Jesus Cristo é o nosso verdadeiro profeta. Em Josué, ele é o capitão da nossa salvação. Em Juízes, Jesus é o nosso juiz libertador. Em Ruth, ele é o nosso resgatador. Em 1 Samuel e 2 Samuel, apresenta Jesus como nosso rei. Já em 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas e 2 Crônicas, apresenta Jesus como rei. Em Esdras, apresenta Jesus como nosso restaurador. Assim como também em Neemias, Jesus é apresentado como nosso restaurador. Já em Esther, ele é o nosso advogado. Em Jó, ele é o nosso redentor. Em Salmos, ele é o nosso tudo em todos. Em Provérbios, Jesus é a nossa sabedoria. Em Eclesiastes, ele é a finalidade da vida. Em Cantares,
Jesus é o que ama a nossa alma. Já em Isaías, ele é o Messias. Em Jeremias e Lamentações de Jeremias, Jesus ele é o renovo da justiça. Em Ezequiel, ele é o Filho do Homem. Já em Daniel, Jesus ele é a pedra que esmiuça. Em Oséias, ele é o que encaminha o desviado. Em Joel, ele é o restaurador. Em Amós, ele é o divino lavrador. Em Obadias, Jesus é o nosso Salvador. Em Jonas, ele é a nossa ressurreição e vida. Em Miqueias, Jesus ele é apresentado como testemunha contra nações rebeldes. Já em Naum, Jesus ele é a fortaleza no dia da angústia. Em Abacuque, ele é o Deus da nossa salvação. Em Sofonias, ele é o Senhor zeloso. Em Ageu, ele é o desejado de todas as nações. Em Zacarias, ele é o renovo da justiça. E em Malaquias, Jesus é o sol da justiça. Em Mateus, Jesus é o Messias prometido. Em Marcos, ele é o servo de Deus. Em Lucas, é o Filho do Homem. Em João, Jesus é o Filho de Deus. Em Atos, ele é o Senhor redivivo. Em Romanos, ele é a nossa justiça. Em 1 Coríntios, ele é o nosso Senhor. Em 2 Coríntios, ele é a nossa suficiência. Em Gálatas, ele é a nossa liberdade. Em Efésios, ele é o nosso tudo em todos. Em Filipenses, ele é a nossa alegria. Já em Colossenses, ele é a nossa vida. Em 1 Tessalonicenses, ele é aquele que há de vir. Já em 2 Tessalonicenses, Jesus Cristo é o Senhor que vai voltar. Em 1 Timóteo, ele é o nosso mestre. Em 2 Timóteo, ele é o nosso exemplo. Em Tito, ele é o nosso modelo. Em Filemão, ele é o nosso Senhor e mestre. Em Hebreus, ele é o nosso intercessor junto ao trono. Já em Tiago, ele é o nosso modelo. Na primeira epístola de Pedro, Jesus ele é preciosa pedra angular da nossa fé. Já em 2 Pedro, Jesus é a nossa força. Em 1 João, ele é a nossa vida. Em 2 João, ele é a nossa verdade. E em 3 João, Jesus é o nosso caminho. Em Judas, ele é o nosso protetor. E no livro do Apocalipse, Jesus é o nosso rei triunfante. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Para todos sempre exaltamos e enaltecemos o Cordeiro de Deus. Senhor, recebe a nossa adoração. Para isso nós fomos criados. Para isso aqui estamos. Juntamente, ó Deus, com todos os nossos irmãos, as nossas irmãs, para em um único coro elevar ao Senhor a nossa voz e dizer que nós te adoramos na beleza da tua santidade. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Amém. Amém, amados. Que o Senhor continue te guardando. Até a próxima ministração em nome de Jesus, onde nós tomaremos a partir desse ponto. Até lá. Amém.